Oi, pessoal, vamos lá na nossa aula de História, unidade 4, página 92. Acompanhe no livro, por favor. Como vocês acham que os seres humanos faziam seus registros antes da invenção da escrita? Nesta unidade, a gente vai conhecer o surgimento da escrita na antiguidade. Nós vamos compreender o seu papel na organização das primeiras civilizações da humanidade. Vamos entender como os sumérios usavam signos para explicar as palavras, motivados pelo desenvolvimento da atividade comercial. É importante que vocês reconheçam que a escrita é e sempre foi sinônimo de poder, dando às pessoas acesso à cultura universal. Vamos lá, então. As diferentes linguagens utilizadas pelos seres humanos. Linguagem. Linguagem é tudo que os seres humanos usam como meio de comunicação. Geralmente, as pessoas associam a linguagem apenas às linguagens verbal e escrita. Verbal que a gente fala é falada. Contudo, ao longo da história e no nosso dia a dia, nós usamos muitas outras linguagens, sendo possível identificá-las por meio das formas, figuras, cores, gestos, sinais. Observem todas essas linguagens que estão aí apresentadas nessa imagem. Nós temos a dança, nós temos a escrita, nós temos a música, nós temos o grafite, que é uma das mais expressões hoje atuais que nós temos. As primeiras formas de comunicação foram que os seres humanos eles registravam por meio de figuras e sinais em paredes de cavernas, usando uma variedade de recursos da natureza, como a terra, o carvão, pigmentos de plantas, misturados com a gordura que era extraída de animais, para eles se comunicarem. Eu estou falando da pintura rupestre, que é essa que nós estamos vendo aí, como fonte histórica. Essa imagem mostra uma pintura rupestre localizada no Parque Nacional Serra da Capivara, aqui no nosso Brasil, no estado do Piauí. A pintura rupestre é uma fonte histórica e o papel do arqueólogo em reconstruir essas imagens. A pintura rupestre ela é considerada uma das primeiras tentativas do ser humano de dar significado à sua existência. Os registros rupestres, eles eram uma forma de comunicação importante para o grupo. Era uma forma deles transmitir a cultura que eles produziam, suas crenças para as gerações futuras. Na próxima imagem, nós vamos falar agora sobre a primeira escrita que surgiu lá na Mesopotâmia. A escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme ela era registrada em tábuas de argila, como se fossem placas de argila. Os sumérios, que eram os povos da região da Mesopotâmia, eles criaram sinais gráficos para representar quantidades e desenhos, objetos que serviam também para demonstrar quantidades. Mais tarde, eles desenvolveram a escrita cuneiforme e os responsáveis por fazer esses registros eram os escribas. Os escribas, gente, eles eram funcionários do rei daquela época, pensando que a gente está numa época muito antiga, tá? Que também armazenavam informações sobre a quantidade
dos produtos agrícolas que eram produzidos e vendidos. E aí eles arquivavam o pagamento dos impostos. Então, para vocês verem como os escribas eram importantíssimos. Baseado no que nós vimos, nós vamos agora responder essas questões que estão aí na página 101. Lembrando, pessoal, que eu estou fazendo oralmente com vocês o acompanhamento da aula e dessas questões, mas posteriormente, ou seja, depois da aula, em determinado horário do dia, a Procélia vai estar disponibilizando o gabarito, tá? Então, é como se a gente estivesse agora fazendo a explicação, como a gente está fazendo, e depois vocês vão receber o gabarito para escrito, né? Para que vocês possam conferir e deixar o livro de vocês completinho, ok? Então, no número 1 tá lá. Quais eram os conhecimentos necessários para se tornar um escriba da Mesopotâmia? Então, a gente ver lá, número 1, na página 100, acompanha lá. Quase abaixo da imagem, vocês vão ver lá, ó. Para se tornar um escriba na Mesopotâmia, achou? Era necessário aprender a ler e a escrever. Por isso, no ano 2500 a.C., os sumérios começaram a criar escolas voltadas exclusivamente para a formação de escribas. Elas são consideradas as primeiras escolas da história. Então, esse parágrafo é a resposta da número 1. Então, quais eram os conhecimentos necessários para se tornar um escriba? Ele precisava saber ler e escrever. E isso eles aprendiam nas escolas que eram voltadas para a formação de escribas. Tudo bem? Número 2. Para formar escribas, os sumérios criaram escolas. Como era o dia a dia das crianças e dos jovens que as frequentavam? Embaixo desse parágrafo, na página 100, que nós acabamos de ler, vem lá. Nessas escolas, as crianças ingressavam aos 6 anos e se formavam aos 18 anos. Elas aprendiam a ler e a escrever nas diversas línguas faladas na Mesopotâmia, além de estudar matemática, história, religião e noções de contratos comerciais. Então, olha como era diferente as escolas naquela época, né? Eram diversas línguas, além deles estarem voltados também para o estudo da religião. Então, essa fica a resposta da questão número 2. Ok? Vamos continuar. Na próxima página, na página 102, tem lá, você é o historiador. Também vem um pequeno texto para a gente acompanhar agora a leitura. E em seguida vem questões para que a gente possa responder. Então tem lá, os sumérios chamavam os funcionários que organizavam as bibliotecas de organizadores do universo. Na Síria, um império que se formou na Mesopotâmia aproximadamente entre 1300 anos antes de Cristo e 612 antes de Cristo, um rei chamado Assurbanipal chegou a ter uma biblioteca com cerca de 25.000 tabuletas de argilas. Bastante, né? Ele tinha fascínio pela escrita e era um homem letrado. Leia abaixo a transcrição de uma carta escrita pelo rei ao seu funcionário, Shardanu. Procure e traga-me as preciosas tabuletas, das quais não há reprodução em Assíria. Acabo de escrever para o supervisor do templo e o prefeito de Borsippa, informando que você,
Shadanu deverá manter as tabuletas sob sua guarda e ninguém deve se recusar a entregá-las a você. Se souber de alguma tabuleta ou texto cerimonial que sejam adequados ao palácio, procure-os, guarde-os e envie-os para cá. Segundo essa transcrição, na alternativa A da carta, qual era a função, então, de Shadanu, que era o funcionário do rei? Na própria tabuleta está dizendo isso, né? Era pesquisar e adquirir os textos em escrita cuneiforme nas tabuletas e levá-las para o rei, para que ele pudesse guardá-las na sua biblioteca. Lembrando, vou estar fazendo acompanhamento com vocês oralmente, mas depois será enviado o gabarito escrito para vocês, tá? Mas é importante vocês tentarem irem acompanhando agora e fazendo as anotações para não perder a linha de raciocínio, ok? Letra B. O que o rei quis dizer com a frase: procure e traga-me as preciosas tabuletas das quais não há reprodução em Assíria? E ele quis dizer que eram textos inéditos, ou seja, textos que não existiam na Assíria. Ele queria todos, inclusive, né, esses que não existiam para ele, tá? Letra C, uma resposta pessoal. Em sua opinião, o trabalho de Shadanu era fácil? Que habilidades ele deveria ter? Como você acha que ele teria que transportar todos os textos para o rei? Pensando, nós não estamos carregando folhas de papel, né? Eles estariam carregando, no caso, esse funcionário, placas, né, de argila e que eram pesadas, né? E tinha que tomar cuidado para não deixar cair, porque senão quebrava. Então, essa é um dos nossos momentos como historiador. Continuando a falar agora, nós vamos falar sobre a escrita sagrada do Egito, na página 103. Então, nós vamos agora conhecer que lá no Egito Antigo, a escrita e a religião eram muito próximas, pois a sociedade egípcia, ela identificava a escrita presente em templos, monumentos, tumbas, estátuas e murais, como forma de registrar as narrativas sobrenaturais e terrestres dos faraós. Mas, ao mesmo tempo, eram poucos os leitores que conseguiam decifrar essas mensagens. O propósito dos egípcios era que as inscrições permanecessem conservadas com o passar do tempo, assim como as pirâmides, fazendo referência à ideia de imortalidade dos faraós. Assim como ocorria na Mesopotâmia, a população letrada do Egito Antigo era parte de uma elite, em que saber ler e escrever era um status social, ou seja, era uma pessoa muito importante na sociedade. Mas havia também escribas livres, ou na condição de escravizados, que viviam nos povoados oferecendo seus serviços. De qualquer forma, os escribas eram profissionais e eles eram respeitados, porque eles ofereciam acesso à leitura e à escrita em uma sociedade naquela época que cerca de 90% das pessoas não sabiam ler. Olha só. Aí, nós vamos ver na página 104, que vem falando sobre a escrita demótica.
Na escrita demótica, eles passaram a ser, então, usadas para redigir contratos, textos técnicos, decretos, cartas. Já os textos literários, por sua vez, ficavam restritos à escrita hieroglífica, que é essa que nós vamos fazer já já. Vocês vão fazer já já na brincadeira que está na página ao lado, tá? E compunha, então, essa escrita hieroglífica, compunha o interior das pirâmides, ok? Então, agora vocês vão poder fazer depois, tá? Vou só passar a orientação para vocês. Vocês vão destacar a folha que está lá no final do livro, do material complementar, na página 227. Lá tem os símbolos, ou seja, os hieróglifos. Vocês vão então ver o que cada um deles representa e vão traduzir esses símbolos em palavras, ok? Aí vocês vão poder então decifrar o que está sendo escrito nessa página. Desculpa. Continuando, lá no livro, na página 106, nós temos um texto, um pequeno texto para a gente analisar e em seguida a gente tem as questões que serão orientadas para vocês. Então tá lá. Atualmente, o dia 8 de setembro ele é lembrado como Dia Internacional da Alfabetização. Essa data ela foi estipulada pela Unesco em 1966, com o objetivo de levar os governos a pensar estratégias para erradicar o analfabetismo. Trata-se de um problema mundial que atinge cerca de 781 milhões de jovens e adultos no mundo. Veja a seguir os países com os maiores índices de adultos analfabetos, que não sabem ler nem escrever. Então, nós temos aí o país da Índia em primeiro lugar, em segundo a China, em terceiro o Paquistão, em quarto Bangladesh, em quinto a Nigéria, em sexto a Etiópia, em sétimo o Egito, em oitavo lugar o Brasil, em nono lugar a Indonésia e em 10º lugar a República Democrática do Congo. Com base nessas informações do gráfico, vocês vão pensar, analisar, podem conversar até com seus familiares neste momento, né? É o que nós podemos fazer. E responder. Lá na antiguidade, apenas uma pequena parcela da população dominava a escrita. E hoje? O que o texto e os dados do gráfico dessa página revelam? O que vocês acham? A alfabetização, ela está acessível a todas as pessoas? De acordo com o gráfico, a gente vê que a posição do Brasil está em 8º lugar. Isso significa que a alfabetização ainda não é acessível a todas as pessoas, infelizmente. Na letra B, resposta pessoal. Em sua opinião, qual é a principal razão para que ainda hoje crianças em diferentes partes do mundo cheguem à idade adulta sem saber ler e escrever? O que está faltando, né, na maioria desses países é o acesso de crianças à educação, né? Muitas delas chegam à idade adulta sem saber ler e escrever, né? E por conta de precisarem trabalhar, por questões econômicas dentro da família, então elas não tendo acesso à educação, futuramente elas se tornam adultos que não sabem ler e nem escrever. Na letra C, de acordo com o gráfico, a posição do Brasil é boa ou ruim? Se ele está entre os 10 países com maiores índices de analfabetismo, isso significa que a posição dele é ruim.
Seria bom que o nosso Brasil não estivesse entre esses 10, tá? Mas infelizmente ele está. Continuando. Nós vamos falar agora sobre o alfabeto fenício, que aparece aí embaixo na página 107. Os fenícios, eles foram os primeiros a transformar o sistema de escrita com sinais gráficos em um sistema mais simplificado, que é o chamado alfabeto fonético. Os sinais, eles deixaram de representar um objeto, passando a representar sons. Isso foi muito interessante, porque ele deu início já ao alfabeto que nós conhecemos hoje, né? Vamos então acompanhar as questões que estão lá na página 108. Na página 108 tem lá: quando e como surgiu o alfabeto fenício? Na página anterior está falando, surgiu no ano de 1300 a.C., quando os fenícios transformaram esse sistema com sinais gráficos, né, em um sistema mais simplificado, tornando o alfabeto fonético. Tudo bem? 4. O alfabeto fenício ele era composto de 22 sinais que representavam consoantes que, combinadas, formavam as palavras por meio de sons. Descreva o nosso alfabeto e compare com o alfabeto fenício, dizendo quais são as semelhanças e quais são as diferenças. O que a gente pode dizer, então, de semelhança? O nosso alfabeto tem consoante? Tem. A combinação de letras forma sons? Formam. E que formam palavras. Então, essas são as semelhanças. O que tem de diferente? O nosso alfabeto é formado por 22 sinais? Não. É formado por 26 letras. O nosso alfabeto, ele tem 21 consoantes. Já o alfabeto fenício possuía 22. E o nosso alfabeto tem vogais, coisa que o alfabeto fenício não possuía. Tudo bem? Então, foi essas questões que nós acabamos de ver. Vamos então agora para a escrita indígena. Na escrita indígena, que aparece aí na página 109, nós vamos conhecer o grafismo, representado nessa imagem, com uma das principais linguagens usadas pelas sociedades indígenas. O grafismo, ele pode ser usado para indicar a posição social ocupada pela pessoa no grupo, ou representar algum evento, como a caça, o casamento, uma luta e a morte de um membro do grupo. O grafismo ele está presente em praticamente toda a produção material indígena. Toda vez que a gente vê esse traçado, né, que é feito pelos indígenas, né, é uma forte tradição deles e ainda a gente pode ver em muitos grupos indígenas atuais, tá? Na página seguinte, na página 110, nós temos 3 questões. Exercícios 5, 6 e 7. De que forma muitos indígenas têm buscado preservar, então, a sua cultura, por exemplo? Hoje, os indígenas buscam preservar a sua cultura por meio dos registros escritos, através de lendas, né? Que muitos livros hoje têm sido publicados para poder registrar essa escrita. Na número 6, como a tecnologia é usada pelos indígenas para preservar sua cultura? A tecnologia veio a favor de toda a humanidade como forma de divulgar a cultura indígena por meio das redes sociais, né? Então, a gente hoje tem acesso às redes sociais e a gente conhece, né, muitos blogs e sites que contam
sobre a cultura indígena. Para muitas comunidades indígenas, por que é importante que as crianças estudem em escolas bilíngues? Porque dessa forma, né, as crianças vão poder estudar e preservar os seus conhecimentos da língua nativa deles, mas também aprender um outro idioma. E na maioria das vezes vai ser o português, tá? Que nós conhecemos. Continuando, vamos falar agora da nossa era digital. Olha só, nós estamos em plena era digital, só através dela que nós podemos nos comunicar neste momento, né? Então, se lá no passado, para se comunicar por escrito, uma pessoa, ela tinha uma única alternativa, que era escrever uma carta, esperar que ela fosse entregue, né? E podia demorar dias, semana, dependendo do lugar, né? Hoje já não. Hoje a gente escreve através de um e-mail, que chega imediatamente, aplicativos de mensagens, em poucos segundos a pessoa já está lendo já, né? Então a gente tem e-mail, a gente tem WhatsApp, tudo isso que a gente vai estar usando, gente, né? A partir dessa semana, né? Desse mês, de acordo com esse momento que nós estamos vivenciando, tá? Então isso a gente chama de linguagem digital. Nada mais é essa que nós estamos vivenciando, onde a gente tem hoje a oportunidade de nos comunicar, né? Ainda estamos em vantagem, porque nós podemos nos comunicar mesmo distantes, mas através da linguagem digital. Na página seguinte, vocês vão ter então uma atividade para vocês fazerem sozinhos, onde vocês vão representar uma reação através de imagens que vocês podem fazer, tá? É um recurso visual que você pode fazer utilizando a linguagem digital, olhando cada uma dessas imagens. E lá embaixo está pedindo para vocês responderem quais meios de comunicação esses recursos são utilizados. São as redes sociais, né? Que é essas que nós estamos usando. Essa última página, a página 114, conecte o assunto, vocês vão ler, tá? Vocês vão poder fazer essa atividade apenas conversando com os seus familiares, ou até, se vocês quiserem conversar entre os seus amigos através do celular para falar, dar a opinião de vocês. Vocês vão anotar as características que vocês identificarem em cada um desses meios de comunicação que nós temos aí, desses recursos, que é a carta, o e-mail e o aplicativo de mensagem. E na página seguinte, na página 115, vocês têm uma tarefinha para fazer exclusivamente com a família de vocês, para saber qual é o meio de comunicação da escrita que eles mais usam atualmente. Então, para cada meio de comunicação escrita escolhido, vocês vão pintar um quadradinho, tá? Então, usa carta? Pinta quanto? Pouco ou nenhuma? E-mail? Aplicativo de mensagem? É só pintar o quadradinho. Tá bom, pessoal? Muito bem. Com isso, nós concluímos esta unidade. Vamos ver se vocês prestaram atenção. É importante vocês relerem com atenção, tá? Façam os exercícios que estão nas páginas seguintes. E bons estudos. Beijos, tchau!